Não é, né? Ah, então tá bom. A galera chegando aí, vamos começar o trabalho. Vamos começar os trabalhos, né? Um abraço para todo mundo aí que tá chegando na nossa live aí, tá bom? Aqui hoje nós usamos uma estratégia com vocês. Nós marcamos aqui para 19h30. Você vê quando vai pro casamento, que a noiva vai se arrumar? Você conhece essa situação? Aí nós estamos aqui, cara. Você dá mais gostinho, né? É assim? Pessoal, então quem não me conhece ainda aí, aqui quem tá falando é seu amigo, tá? Oliveira do RH, aqui da Case Consultoria. A gente vai partir para mais uma live hoje, muito interessante. Quero que você fique comigo até o final de novo, na nossa velha tradição, que no final eu vou te contar mais um pedacinho de um segredo aí, para você entender o que a gente está fazendo. Muito bom. Um abraço aí para a galera do Facebook, um abraço para a galera do Instagram, pessoal aí também lá do YouTube, tá? Todo mundo junto aí. E aí a gente está aí nessa nossa jornada aí de orientação com vocês, fazendo um trabalho bacana, e a gente espera poder chegar lá, tá bom? E vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa aí, a galera aí, tá? Quem for chegando aí, vamos ver se alguém já vai aparecer na nossa live aí, tá bom? Nós vamos falar de um assunto bem interessante que é, hoje, um tema meio diferente, né? Pobre não tem vez. Alguém já escutou esse termo aí, né? Todo mundo aí do outro lado conhece? Mas ainda está faltando um pedacinho. Será? Né? Será que realmente o pobre não tem vez? Isso é que nós vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre pessoas que começaram de baixo, pessoas também que tiveram problemas, né? Vamos tentar trocar uma ideia sobre isso aí. E será que realmente o pobre não tem vez? Então, vamos em frente aí, ó. Chamar a galera para participar aí, né? Dar um oi para a galera lá, como sempre aqui na nossa tradição. Vamos enviar uns olhinhos para a galera aí, ver se quem vai entrar com a gente hoje aí também, na nossa live aí, tá bom? E é isso aí, tá? Vamos começar os trabalhos aí, bacana? Eu queria agradecer da última vez também na live que nós tivemos aí, né, na nossa segunda-feira, teve um pessoal que fez algumas perguntas depois também, que fez alguns comentários, né, sobre o nosso trabalho, e a gente está tentando fazer um trabalho bacana, tá? Então, vamos começar. Às vezes as pessoas param para pensar, param para refletir, param para pensar em um conjunto de coisas que elas vão vivendo na vida e vai levando elas, por exemplo, a não ter um certo sucesso, um certo resultado naquilo que ela esperava ter, né? Às vezes vamos pegar aqui as formações que a pessoa tem. Vamos pegar aqui, ó. A gente, o primeiro lugar que você entende por gente é na nossa família, né? A gente tem a nossa família, depois a gente vai conhecer os nossos amigos, né? Os nossos colegas. Depois tem a galera do trabalho, né? Aquele pessoal lá do trabalho também, entendeu? A gente faz um trabalho bacana, começa a interagir com as pessoas. De qualquer maneira, chega um ponto na vida de todo mundo que mesmo que você tenha a ajuda de seus pais, ou tenha ajuda até de um marido, a ajuda de uma esposa, você tem que sobreviver. Você precisa sobreviver. Como você tem que sobreviver, você tem que pagar suas contas, tem que se organizar, você vai então começando a perceber que vai gerando para a gente uma certa dificuldade, né? A gente começa a passar pelos obstáculos, essas certas dificuldades. Aí muitas das vezes, aquele projeto que você entra com gás, você entra com ânimo, com muita força, principalmente quando não vai dando certo algumas coisas, algumas frases, principalmente que as pessoas conversam, as pessoas vão tendo seu entendimento, elas começam a impregnar na sua cabeça. Elas começam a impregnar, e o bravo disso, a complicação disso tudo, é que começam a fazer parte de você, né? A fazer parte. E aí começa a ter problema. Porque a gente começa a acreditar em certas coisas. E uma das frases que a gente acredita é que pobre não tem vez. Não é assim? Né? Será que realmente é assim? Certo? Então, tudo bem, vamos lá, estou aqui no meu caminho, estou no meu trabalho, né? Será que já aconteceu com alguém no mundo, em algum lugar por aí, a gente conhecer uma pessoa que começou do zero e teve sucesso? Tá? Todas as pessoas que tiveram sucesso e começaram do zero, a primeira coisa que elas fizeram, sem dúvida nenhuma, foi começar a quebrar essas barreiras. E começar a se questionar. Será que pobre não tem vez? Será que você realmente não tem sucesso, não pode ocorrer de ter sucesso em algumas coisas? Bom, às vezes as coisas são bem assim. Aí você pode questionar assim, né? O que eu falava antigamente, não, mas outras pessoas têm um sucesso maior. O filho do médico tem um sucesso melhor porque ele era filho do médico, o pai já era rico. O filho do engenheiro teve um sucesso maior porque o pai era engenheiro, já era rico, né? O filho lá do presidente da república, o cara teve um sucesso porque o cara já era rico. Não. Existem diversas grandes autoridades, pessoas com muito dinheiro no mundo às vezes, que ele tem uma frustração muito grande, porque às vezes o filho ou o legado dele não acompanha. Você entendeu? Não acompanha aquilo que o pai ou a mãe ou a pessoa criou, ou alguém criou.
né? Então, nós, ou as pessoas, vamos pegar aqui um exemplo, né? Que às vezes tem uma dificuldade financeira um pouco diferente, aí tem uma vantagem muito grande, entendeu? Tem uma vantagem muito grande, uma vantagem fantástica, tá? Demais mesmo, que às vezes uma pessoa que está em um certo escalão não tem. Vou contar uma metáfora para vocês para entender assim, ó. Tinha um árabe que ele falou o seguinte, olha só a história que o árabe contou, falou assim, ó, eu vou contar um negócio, o meu bisavô, ele andou de camelo, tá? A história do árabe, então tá. Aí ele continuou, né? O meu avô andou de camelo, o meu pai já andou de carro, eu ando de carro bom, tal, tenho uma boa condição financeira, o meu filho vai andar de carro, né? Mas provavelmente o meu neto vai voltar a andar de camelo e o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. Aí embaixo tinha uma frase assim, ó, momentos difíceis constroem homens fortes e momentos fáceis constroem homens fracos. Então isso é que acontece. Essa gana de querer mudar, de querer ter uma situação melhor, a primeira coisa que a gente, se você quer, tá muito, vamos falar claro aqui, a gente tem uma situação financeira que às vezes tem uma certa dificuldade para você, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer, que é o primeiro ponto, é não arrumar desculpas. Tá? A gente tem que parar para não arrumar desculpas. Ó, se você consegue enxergar, olha seus olhos, olha aqui, vê se você está me vendo aqui, tá vendo? Você consegue ler um livro, você consegue estudar alguma coisa, consegue se preparar para alguma coisa, então já é meio caminho andado. Tá? Meio caminho andado. Eu me lembro muito de um grande amigo que eu tenho, tá? O Neilton, tá? Tá aí com a gente, olha só, entrando aqui com a gente aqui, tá? Maria Lúcia aí, tá se recuperando, tá bom? Vai recuperar, tá? Deus abençoe, vai logo tá bem, tá? Então, assim, um amigo meu chamado Neilton, né? Ele é um cara que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Hoje ele é um dos maiores engenheiros do estado de Goiás, mas a primeira vez que eu conheci ele aqui em Goiânia, eu estava fazendo uma entrevista de emprego, né, em um determinado local, e ele apareceu, simplesmente para fazer parte da entrevista. Só que naquela entrevista, que era para escritório, ele não tinha condição de trabalhar, porque ele não sabia executar o trabalho. Tudo bem, eu fiz a entrevista, reprovei ele naquele dia, e aí eu peguei e fui almoçar. Quando eu voltei, ele estava sentado lá na recepção da minha empresa. Eu conversei com ele, falei, cara, mas você não tem condição de trabalho por enquanto, né? Mas ele falou assim, olha, eu preciso de ajuda, eu quero que você me fale o que eu tenho que fazer para eu então começar a ter condição. Ele aceitou, ele não absorveu aquela desculpa que ele tinha, e a partir dali ele começou a ter uma outra noção, entendeu? Ele começou a querer pegar um norte para as coisas. Então, primeira coisa, olha para você, você nasceu careca, pelado e banguela. Muitos de nós aconteceram isso. Então, o que vier muitas vezes é lucro, e a gente então começa a quebrar esse paradigma de que pobre não tem vez. Tá? Não é bem assim que funciona. Então eu vou contar para vocês algumas histórias aqui de algumas pessoas que passaram por essa situação. Depois eu vou falar do planejamento para quebrar essa maldição aí. Tá? Ser pobre não é maldição. A pessoa ser simples não é problema. Mas o problema é desde que a pessoa quer conquistar alguma coisa, ela barra em alguma coisa, porque as dificuldades parece que não deixam ela andar. Então vamos contar algumas histórias. A primeira história de uma pessoa que eu quero contar é de uma pessoa chamada Silvio Santos. Todo mundo conhece Silvio Santos? Talvez se você não conhece, você vai lembrar que vai, oi, vai, e vai, cadê o Gabrielzinho? Vai, oi, vai, qual a sua caravana? Vai, vem pra cá, e ai, você. Então, o Silvio Santos meio moreninho, né? É porque eu peguei muito sol, entendeu? Na praia. Entendeu, Gabriel? Meu parceiro aqui, dando um alô pro meu amigo aí. Vai dando feedback aí, cara, tá? Beleza? Rapaz do céu. Muito bom. Então vamos lá. Muito massa, cara. Tem uma galera entrando aí também, mais uma pessoa entrando aí com a gente. Sarinha entrando. Tá? Muito massa. Vamos chegando aí o pessoal pro Instagram. Um abraço mais uma vez pro pessoal do Face aí, entendeu? Um abraço pra galera do YouTube, né? Voltando aqui, então, o primeiro cara que eu queria falar seria o Silvio Santos. Sara, nós estamos falando hoje aqui do tema pobre não tem vez. Será? Esse é o tema, hein? O Silvio Santos, pessoal, é um caso interessante. O Silvio Santos, ele era de uma família pobre, tá? A mãe dele, os pais, a mãe dele principalmente não tinha muita condição, e teve um determinado momento, tá? Que ele tinha que ajudar, certo? Ajudar já, começar a sobreviver. E então ele foi para o exército, né? Ele foi trabalhar com o exército, e aí o que acontecia? Antes de ir para o exército, ele trabalhava como camelô. Camelô é vendendo as coisas, igual a gente tem hoje em vários lugares. Uma pessoa pobre vai vender algumas coisas, ele vendia vassouras, ele vendia panos, né? Dessas coisas aí. Ó, galerinha, boa noite, Sarinha aí, tá? Um abraço pra você. Olha minha amiga aqui, Anne entrando.
tá bom? Acabou de entrar, um oizinho para você também aí. Então, o Silvio Santos, ele era um cara pobre. Só que como ele estava no exército, ele não podia ficar trabalhando no exército e vendendo como camelô, que ele não condizia com a imagem dele. Aí então ele começou a trabalhar numa rádio como locutor. Ele tinha uma voz muito grossa, muito bonita, né? E um trabalho bacana, né, com o pessoal, entendeu? Em termos de processo. Então, a galera tá aí com a gente, né? O pessoal tá travando aí alguma coisa aí, Sarinha? Tá? Ó, às vezes é questão da internet, tá bom? Deve estar um pouquinho meio às vezes, na região. Mas vamos junto aí, tá? Vamos tentar aí. Vamos junto aí. Vai, você entra de novo, sai. Então, o que aconteceu? Ele começou com rádio ali. E dali começou... Passou um certo tempo, tá? Tinha um amigo dele, eu até não recordo o nome do amigo dele lá, que tinha uma empresa que fazia o seguinte. Ele vendia assim, era um carnê, chamava Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade não é criação do Silvio Santos, sabia disso? Baú da Felicidade. O que acontecia? Esse amigo dele vendia, a pessoa pagava todos os meses, durante 12 meses, um carnê. No final ele pegava aquele carnê, ia lá na loja e retirava um presente, que era o presente de Natal. Aí isso tal. Só que esse amigo não conseguia gerenciar, você entendeu? Essa questão de como entregar esses presentes para as pessoas que pagaram o carnê. Inclusive ele estava quase fechando a empresa. Aí ele chamou o Silvio Santos para ajudar ele. Quando ele chamou o Silvio Santos viu naquilo ali uma grande ideia, Tanto é que o Baú da Felicidade que levantou o Silvio Santos. Logo, um determinado tempo aí, depois ele foi, né, conseguiu uma concessão para poder trabalhar na questão da questão da televisão, depois de muito tempo. E aí ele foi começando a montar seu patrimônio, mas a ideia, né, começou lá do início. A segunda pessoa que eu queria falar foi da primeira apresentadora negra que existiu nos Estados Unidos, que era a Oprah. Alguém já falou da Oprah, né? Então, é essa aí. Ó, Bruniel, nossa, Bruniel, bom demais ver você aí, ó, tá? Bacana, chega com a gente aí, tá bom? Dá um oizinho aí, vamos aprender. Hoje, Bruniel, estamos falando do tema Pobre Não Tem Vez, tá? Mas não é bem assim, será? Então, a Oprah é uma pessoa que eu acho interessante o trabalho, que foi a primeira negra nos Estados Unidos a apresentar um programa de televisão. A Oprah era uma pessoa muito pobre também, né? Ela teve uma chance de estudar, certo? Teve muita dificuldade. E aí eu achei assim, né? Rafael entrando com a gente também aí. Entra aí, rapaz. Uma família unida permanece unida, né? E ela então, cara, começou a apresentar, começou a ir nos programas, né? Tentou várias vezes, recebeu um monte de não. E hoje é uma das maiores apresentadoras de programas, né, de entretenimento dos Estados Unidos. É milionária. A Oprah tem um patrimônio hoje de 3,8 bilhões. Para vocês verem como é que é a situação, né? Então, interessante demais da conta, né? Então, outro cara que eu queria falar, que eu até separei para falar com vocês aqui, foi o cara que ele chama Alberto Saraiva, que é o dono do Habib's. Alguém já falou do Habib's? Esse Alberto Saraiva hoje tem um patrimônio de 9,3 bilhões. Esse cara, pessoal, ele na época a família dele também era muito pobre, e ele, junto com a mãe dele, ele foi de navio para Portugal, entendeu? Eles foram para Portugal em um determinado momento lá, e aí ele começou a vida dele também, entendeu? Começando, né, a questão de vender algumas coisas para poder sobreviver, e de repente foi indo. Eu achei interessante. Outro exemplo muito bacana é o do Bill Gates, né, que todo mundo conhece. Bill Gates também não é um cara rico. Ele começou a fazer a faculdade, abandonou a faculdade porque tinha uma ideia muito boa e foi começar a empresa dele, tá? A Microsoft, hoje a gente sabe que é uma empresa enorme, na garagem da casa dele. Mas era um cara que não tinha muita coisa não, certo? Então a galera vai comentando aí, tá com a gente. Outro cara que eu queria falar também, que é um parceiro, né, que trabalhou muito, inclusive com o próprio, né, Bill Gates, fizeram algumas coisas lá, é o Steve Jobs. Hoje, né, que já é falecido, o Steve Jobs. O Steve Jobs, eu acho interessante, cara, a situação dele. O Steve Jobs, ele era... Nem nome o cara tinha, tá? Nem nome na época ele tinha. Ele foi adotado. Ele foi entregue a uma família. E a família não tinha condições muito boas, mas o padrasto dele na época era um cara que era visionário, acreditava, ajudou ele a tentar estudar, mas ele foi entregue para adoção, o Steve Jobs. E ele morreu com um patrimônio aí, pessoal, orçado em mais de 4 bilhões, né? Então, olha só quantas pessoas passaram. Mas a questão de citar essas pessoas não é a questão que eu quero chegar, não. Eu quero ver, tem uma coisa em comum que cada uma delas fez. Cada uma fez. Todas eram pobres, todas elas. Estou falando de empresário. Não estou nem citando aquelas pessoas que não são empresários, mas que são funcionários em excelentes funções, tá, nas empresas e que hoje estão bem. Mas essas caras que saíram do zero, tá bom? Todas eram pobres, tá? E de repente tiveram uma ideia em comum, uma coisa em comum. Agora eu pergunto a vocês, qual que é essa ideia comum? O que vocês acham que essas 4 pessoas que eu citei tiveram
em comum em relação à questão do que eles queriam fazer. Tá? O que eles tiveram em comum, revelando para você, é que eles não acreditaram, não deram moral nas coisas, nos paradigmas que foram chegando. Vocês não têm noção quantos problemas o Steve Jobs enfrentou. Quantos problemas, a Oprah, a humilhação, inclusive o racismo ainda era forte na época. Né? Quantos problemas, o caso aqui do cara que estava de navio, ele foi escondido de navio para Portugal, cara pobre demais. Sem contar, tivemos aí grandes empresários que saíram fugidos também, na época que eram judeus. Hoje existem judeus muito ricos pelo mundo que começaram um trabalho do zero. Todas as pessoas tiveram em comum, pessoal, acreditar nelas nesse sentido e parar de ficar presa demais nessas outras coisas. Os paradigmas, quando chegam para a gente, quando vem essas frases formadas, eles são mais que uma grande desculpa para a pessoa não chegar em algum ponto que ela precisa chegar. E a partir daí, pessoal, a situação muda um pouco. Tá? Eu vou pegar a minha história mesmo, assim, claro, não vou falar que eu sou milionário, que sou riquíssimo, não, mas a gente tem uma vida confortável, né? Na presença aí, né? Deus permite para a gente ter uma vida confortável. Mas quando eu comecei a minha carreira profissional, eu tinha uma calça jeans e 2 camisas. Minha mãe chorava de ver eu usar uma calça jeans molhada, pessoal, para ir para o trabalho. Era muito complicado, eu ficava com dó, rapaz, mas eu falava, mãe, não me preocupa não, que eu sei onde eu vou chegar. Porque eu sabia que eu podia me tornar alguma coisa diferente. Pessoal, tem uma frase que eu acho assim, ó. Começa, tá? Que as outras coisas vão chegando para você. Gera a intenção que as coisas circulam. Sabe como é que chama isso? Chama centro de gravidade permanente. O que é um centro de gravidade permanente? Um centro de gravidade permanente é mais ou menos o seguinte, tá? Se você coloca uma pedra aqui no meio, um ímã, por exemplo, tem um monte de ferros, metais em volta, ele vai começar a atrair aquilo. Quando eu centro, por exemplo, se eu centrar, tá? A minha ideia, por exemplo, em fazer uma grande viagem, as decisões que eu vou tomando ao longo até acontecer essa viagem vai me ajudar a fazer com que essa viagem aconteça. Se eu centrar, por exemplo, a minha intenção em ser, por exemplo, lá, ter um casamento, vou casar com uma moça, né, e tudo mais, as minhas decisões em volta que eu vou centrando ali vai girar aquilo. Se eu centrar as minhas ideias em querer ser um grande profissional, então as minhas decisões que começam a girar em torno daquilo começam a produzir acontecimentos, eventos, pessoas novas que eu conheço, tá bom? Então vamos pegar um caminho aqui. Tudo bem. Hoje, por exemplo, talvez eu não tenha nenhum vale-transporte para pagar um ônibus, né? Pessoal, mas aí eu vi um cara, né, que estourou na internet, eu até esqueci o nome dele que eu ia falar para vocês aqui, hoje é o dia do esquecimento, né? Mas na próxima eu estou mais preparado. Esse camarada, ele vendia água no sinaleiro, né? E um dia ele soltou um vídeo na internet que viralizou, ensinando para você como é que, através de uma garrafa de água, você vende ela, transforma em 2, transforma em 3, transforma em 4, levanta no outro dia, tá certo? Então, uma das técnicas, se você quer sair de uma situação que às vezes está difícil para você, é você começar a fazer um bom planejamento, tá? Pessoal, nada, olha, é uma coisa que eu acho incrível, nenhuma casa começou a ser construída com a casa, ela começou com um tijolo, tá certo? Então, por exemplo, eu fico aí vendo, né, nós estamos aqui agora na época da pandemia, de vez em quando algumas pessoas chegam para reclamar para mim, né, e falam assim, caramba, nossa, eu estou entediado, eu não sei o que fazer mais. Cara, você não tem tempo não, amigo. Você não pega um livro de português e vai estudar do zero, de matemática do zero, estudar alguma coisa, alguma profissão diferente, começar alguma coisa nova. Então, lembra lá atrás que eu falei que o primeiro ponto era parar de arrumar desculpa? Agora você tem que procurar alguém ou alguma coisa em alguma área que vai te ensinar a fazer alguma coisa. Te dá um norte para as coisas que você tem que fazer. Às vezes você está meio equivocado, a gente está equivocado, tudo bem. Não estou falando aqui para a gente, não é uma discussão hoje, né? Que as coisas não possam ser difíceis. Não pode ser um pouquinho mais complicado para você. Eu tenho um exemplo de um outro amigo meu hoje, né? Tá aí, né, o Túlio aí, um abraço para você, tá bom? Tá com a gente aí, se você me ver lá no Face, em algum lugar. Que ele formou em medicina. Ele formou em medicina e a história dele é muito bonita, sabe? A história dele é de superação porque ele não tinha... Ele passou em Jataí, na faculdade de Jataí para medicina, né? Aí o que aconteceu? Ele não tinha o que comer, pessoal. Aí ele ia pro shopping, aquelas pessoas que comiam, tá? Desculpa, Túlio, tá compartilhando, você falou que eu podia falar, né? Então eu vou falar, né? Deixava aquele resto de sanduíche em cima da mesa, ele dava graças a Deus quando um menininho, alguém deixava lá um pouquinho de sanduíche, por fim as pessoas conheciam tanto ele que nem incomodava mais com ele, né? Uma situação interessante isso aí. Hoje é um cara de medicina, o cara ganha hoje seus 30 mil por mês, tem seu consultório, só que ele sabia o que tinha que fazer. Então, voltando a falar, muitas pessoas querem chegar a um ponto do objetivo, mas não querem passar pelo processo. Esse é um caso interessante aí, pessoal. As pessoas entenderem o que elas vão fazer, tá certo? Então,
Só um pouquinho, coçando a garganta aqui, que eu tô falando. Hoje eu falei bastante, né? Vamos continuar, tô terminando a noite prestigiando vocês que estão na minha live, né? Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou aqui. Olha aí, rapaz, então acabou de entrar aí, vamos dar uma cenada aqui pra galera aqui, né? Olha só. Produção! Dá uma água aí, produção. Cadê a minha produção? O pessoal, a produção está de volta aqui no 12. Um dia eu vou apresentar a produção para vocês. A minha produção aqui é igual o Lombardi, lá do Lombardi Silvio Santos, lembra? O Lombardi só apareceu. Oi, Silvio. Né? Ninguém nunca viu a cara do Lombardi, só quando ele morreu, coitado. Né? Vou pegar uma aguinha aqui, a produção. Cara, que é muito, muito obrigado. Queria agradecer a Coca-Cola produção, agora eu estou agradecendo a água, né? Pelo menos tem que ser educado aí, rapaz. Você agradece a produção. Né? Massa demais, muito bom. Então, pessoal, continuando a nossa ideia aqui, tá? Então, tá interessante, começando a montar já. Então tá bom, então eu tenho que parar de arrumar desculpa. Eu tenho que procurar alguém que sabe um pouquinho mais que eu, né? Né, rapaz? Você quer um pouquinho da minha água aí, rapaz? Respeita a água dos outros, rapaz. Olha só, tem que arrumar alguém que já percorreu o caminho, talvez, que vai te dar uma ideia do que fazer. E a partir do momento que você começar a percorrer esse caminho, as coisas começam a se aproximar para você. Às vezes tem pessoas que me procuram na empresa, na Case, que eu acho interessante. Às vezes só o fato da pessoa ter ido lá na minha empresa, que é uma consultoria de empregos, né? A gente trabalha com o pessoal. E aí ela pede para eu fazer um currículo para ela. Cara, só da pessoa ir lá e eu já fazer um currículo que é diferente, aquilo uma empresa dá uma atenção melhor para aquele currículo, a pessoa vê que alguém dá uma moralzinha a mais. Então alguém sabe fazer. O problema é que muitas das vezes, tá? Nós estamos nos espelhando em histórias de pessoas que não deram resultado. Aí vem a questão, pobre não tem vez. Mas será? Né? Será que eu tenho que me espelhar então nisso? Pessoal, uma amiga minha me falou o seguinte, né? Ela estava pensando em separar do marido. O que tem a ver isso? Tem a ver, né? E aí ela falou assim, cara, a pior ré da minha vida é que eu fui pegar opinião com uma amiga minha que é divorciada. E aí, o que foi o resultado da história? A mulher mandou ela divorciar. Entendeu? E não era para divorciar, não era para separar, era para resolver um problema. Então, não se espelhe em história de pessoas que deu errado. Parece que é surreal o que eu estou falando, pessoal. Parece que eu estou falando, então, a partir de hoje você não é pobre. Agora que vem um detalhe. Pessoal, tudo está aqui na sua cabeça, tá certo? Está na sua mente, começar a mudar isso aí. Ah, então tá bom. A partir de hoje, então, eu vou... Cala os olhos! Bum! A mágica aconteceu na minha cabeça, então eu não vou pensar em qual pobre, porque pobre... Não, a gente vai continuar sendo pobre, você entendeu? Você ainda vai ter que comprar a carne lá regrada, a gente tem que sair às vezes, ter algum problema, você entendeu? Então, nós vamos continuar com dificuldade, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, pessoal, é que essa dificuldade, ela tem um prazo para ela ser determinado para você, né? E isso é que nós vamos estar falando. Aqui eu separei para vocês uma história que eu acho interessante, antes de falar das escolhas e decisões da nossa live de hoje, tá? Que eu vou provar para você que pobre tem vez, e muito mesmo. Olha o que eu queria contar para você, a história da... Olha o nariz coçando. Da águia e da galinha, tá bom? Tem uma certa história, uma certa época aí, teve um naturalista, né? Uma pessoa, na verdade, lá de uma fazenda, de um determinado sítio lá. Um certo dia ele saiu para caçar e ele pegou e achou um filhotinho de águia, né? Um passarinho pequenininho, o filhotinho da águia ali. Aí ele pegou e caramba, hein? Ele pegou e falou assim, vou levar esse filhote para casa. Levou. Chegou lá, ele pegou e colocou o filhotinho junto com os pintinhos de galinha. E aquela águia, então, começou a crescer como o filhotinho, entendeu? Ele, esse pintinho lá. E a águia começou a crescer como se ela fosse uma galinha também. Né? Ela foi ciscava, e ela pegava ali as minhoquinhas, comia o milho que o cara dava. Antes de dar uma interrupção na história, para dar uma olho para a Glauciane aqui. Falar um abraço para você, tá? Minha prima tá aí com a gente, prestigiando a nossa live. E é isso aí, tá? Tamo junto aqui. Tá bom? Um abraço para você. Tô lembrando você. Abraço aí também para a Roberta, tá? A Roberta aí, do meu amigo, o Anderson, mas a Roberta que entrou com a gente também. Aí o que aconteceu? Um certo dia apareceu um naturalista lá nessa região dessa fazenda. E chegou, vou tomar uma aguinha rapidinho de novo aqui. E chegou e falou o seguinte, caramba, falou pro fazendeiro, falou, rapaz, isso aí é uma águia, aquela águia bonita lá ciscando junto com as galinhas tinham crescido. E de repente ele falou assim, rapaz, ela é uma águia. E o fazendeiro, não, agora ela é uma galinha. Ela cresceu como uma galinha, né? Ah, é? Não, eu vou te provar para você que ela é uma águia. Não, ela é uma galinha. Tô falando para você, rapaz, você tá querendo saber mais que eu? Rapaz? Ela é uma águia. Então tá. Então aí o naturalista pegou a águia, colocou ela bem para cima assim um pouco e falou assim, ó, vou testar ela aqui. Soltou a águia para que ela voasse. Pediu para a águia voar. Ela não voou, ela caiu do jeito que ela estava. Rapaz, complicado, né? Aí de repente ele falou, não é possível. Aí ele pegou o naturalista, não desanimou da ideia e tal, pegou e subiu em cima da casa e jogou
A águia voa, você é uma águia. Aí ela não voou, caiu lá, continuou ciscando com as galinhas. Aí no outro dia o que aconteceu? Né? Teve um processo aí, tal, entendeu? Aquela questão de estar lá junto com o pessoal e tal. Ele falou, não, amanhã eu vou voltar aqui. Aí amanhã, a última tentativa minha. Aí ele chamou o fazendeiro, eles foram lá então para um monte muito grande, aqui em Goiânia nós temos aqui o Morro do Mendanha, né? Temos lá a Serra de Joinville, lá em Santa Catarina, são morros muito altos, né? Aí ele pegou e foi lá naquele morro muito alto lá, muito tranquilo e tal. De repente ele pegou e pôs a águia assim no rumo do sol, e de repente aquele sol veio batendo, tá? Aqui nos olhos da águia, ela começou a olhar diferente, sentiu uma sensação diferente. E ela meio que abriu as asas de quase uma envergadura, de quase 1 metro, mais de 1 metro de envergadura. E ela começou a bater as asas, de repente o cara falou, voe águia, você não é galinha, você é águia. E aí de repente então a águia deu aquele calcar das águias, né? Deu aquele grito aqui da águia lá e tal, de repente voou e começou a voar e pegou coragem e sumiu nas nuvens, parece que foi até em direção ao sol. E aí, meu amigo, o que essa lição traz pra gente, né? Em relação a esse exatamente o nosso tema da live de hoje, que fala que pobre não tem vez. Pessoal, às vezes, plantar em você, cara, é exatamente o que? A psicologia, né? O sentimento da galinha. Não estou falando quanto a galinha, coitada da galinha, né? Dona Galinha, desculpa, galinha, né? É um galinheiro, né? Pessoal, mas assim, cara, plantar em você que... Aí vem a segunda parte, né? Lembra da grande mentira que eu falei outro dia? Temos a grande mentira 2, né? Tá parecendo o filme dos Vingadores, né? Cara, plantar outra mentira em você. Isso, inclusive, tá? É uma das coisas que sempre existiu em todo mundo. Não vou pregar aqui socialismo, comunismo, não, mas uma pequena quantidade de pessoas que têm muito dinheiro, não estou julgando também ninguém, mas às vezes controlam uma massa muito grande que tem pouco, fazendo com que tudo fique meio que determinado. De vez em quando alguém escapa. Eu até aconselho um filme, quem já assistiu já sabe o que eu estou falando, que é um filme do Matrix, todo mundo já conheceu o Matrix, né? Fala que existe um controle, né? E realmente existe um controle para que somente poucas pessoas tenham acesso a grande quantidade de dinheiro. Muitas das vezes parte de uma ideia. A ideia começa ali, então tá, vamos lá de novo. Parei de arrumar desculpa, comecei a entender que algumas pessoas podem, e procurar um mentor, alguém que tem uma ideia que vai me ajudar, e a ideia começa a plantar dentro de mim. Comecei a plantar essa ideia bacana, e começa a deixar de ser galinha para me tornar águia, em relação à questão do pobre, eu começo então a quebrar esse lance comigo, cara. Não existe esse negócio. Se eu falasse para você, um dia eu quero falar um dia aqui, uma live qualquer dia dessa aqui, sobre o segredo, né? O segredo que você pode desejar, o que você pode aspirar e pode chegar para você, né? O segredo. Mas eu vou falar disso outro dia, né? Deixa para outro dia aí, tá bom? Mas começa, cara, começa. Aí as coisas começam a chegar pra gente. Cara, é incrível como começa a vir. As circunstâncias começam a mudar. Tá? Um dos melhores empregos que já arrumei na minha vida foi dentro de um ônibus. Simplesmente porque um dia eu parei para conversar com um cara que eu achei interessante. Aí vem a outra parte que é um caso interessante. Será que a gente tem contatos? Ou será que a gente só vive no nosso quadradinho? Né? Cara crachá, né? Vamos lá, nossa rotina. Vamos lá. Não, Rafael? Apesar que você está trabalhando agora, não posso falar da sua rotina mais não, né? Você está complicado aí. Cara, meu cara levanta de manhã, vê a cara do cachorro, vê a cara do gato, vê a cara do pai, vê a cara da mãe, vê a cara até do namorado, às vezes, né? Namorado aí, né? Nem te pagou um x-salada lá. Ô, Aninha, fala pro Gabriel pagar um x-salada pra você lá no Pit Dog, rapaz. Esse cara aí vai tirar a mão do bolso, Rafael. Não, Rafael não, desculpa, Rafael não. O Gabriel, tô falando do outro cara aqui, né? Deixa eu ver se a minha produção tá aqui, tá? Minha produção aqui. Vou sacanear com esses caras tudo aqui, velho. Não tem esse negócio, não. Rapaz, então, olha só, a gente tá vendo as mesmas pessoas, os mesmos vizinhos, os mesmos amigos, as pessoas que têm as mesmas ideias. Cara, um belo dia você tem que escapar disso, certo? Tem que escapar disso. Tem muitos filmes bacanas, até desenho, tem um desenho que eu acho muito legal, chamado Formiguinhas, né? Que conta lá da formiga que se rebelou, e de repente você começa a ver outra coisa, tá? Será que, imagina se você vivesse num quarto, a um belo dia falasse para você que a casa tem mais cômodos. Aí de repente então você começa a pegar outro clima, começa a pegar, será que eu posso fazer isso? Não, mas será que eu posso virar aqui, cara, né? Uma agência produtora, hein, rapaz? Será que é possível para mim? Será que eu posso ser músico? Inclusive eu sou músico, né? Eu tinha um sonho, um tempo atrás, de cantar profissionalmente. Eu cantei durante 6 anos, como Djavan cover. Só meu cabelo que não está muito grande, mas, né? Antigamente ele era grandão, Rastafari. Pensa bem, olha, eu vou até balançar para vocês verem. Cara, eu fui músico, sou músico. Se eu quiser voltar hoje e sobreviver de música, eu sobrevivo. Mas eu não aceito isso, cara. Só acaba quando acabar. Aí fala que pobre não tem vez, porque na verdade o próprio pobre, ele cria a condição dele de não desenvolver. Pessoal, não é assim, cara. Se não dá para você correr, você vai, né? Vai devagar, vai andando. Se não der para andar, você vai engateando.
você vai arrastando. Isso não tem nada a ver com autoajuda, ou que seja positivo, vai dar tudo certo. Nada a ver não, isso é bobagem. Isso é coisa de boteco. Eu estou falando o cara pegar a responsabilidade dele e falar assim, cara, existe uma possibilidade. Se outros conseguiram, então será que você já... Um dia eu queria ser um grande profissional de sucesso. Aí um professor meu lá do Senac, fazer propaganda de graça do Senac aí, um abraço aí pro Geraldo do Senac, falou assim, cara, você já conversou com alguém que deu certo aquilo que você quer fazer? De repente você não conversou, né? De repente não conversou. Só perguntar à produção, quantas horas já tem, produção, de negócio aí, produção? Ele já tá na... Só saber aqui, para não me estender demais aqui, para chegar aqui. Começamos aqui tá... Ah, tá, ainda tá tempo ainda de conversar mais um pouquinho com vocês aí. Aqui tá tranquilo. 18h47, tá? Nessa noite, bacana. Isso, não, tá bom. Ah, eu achei ali, rapaz, o negócio do botão ali. Vocês querem saber mais que a produção? Não saber mais que a produção. A produção sabe tudo, né? Pessoal, então vamos lá. E aí o que acontece? Então tá bom, vamos lá, vamos aqui para não repetir muito, né? Parei de arrumar desculpa, encontrei alguém que pode me ajudar, comecei a ver, né, o que eu posso fazer e começar de pouco, começa de pouco. Então o que é o próximo passo? Cara, vem aquilo que eu falei para vocês. De repente, dentro daquilo que eu me proponho a aprender, eu posso me tornar um especialista. De novo eu vou tocar nesse assunto com você, não tem como não deixar, né? Não tem como não deixar. Aí, cara, é um dos lugares que eu comentei com vocês na outra live, que são a questão dos grandes escritórios, né? Pois existem lugares que estão esperando a gente para trabalhar, certo? É uma área que a gente trabalha, ou qualquer área que você desejar trabalhar. Então eu posso focar naquilo. Tudo que eu foco, eu me torno grande naquilo. Por exemplo, vamos supor que eu cheguei em um de vocês e falei assim, rapaz, ó, chega no Rafael aí, né? Fala do Rafael, ou na Brunielli, ou aqui na Ana, né? Fala assim, ó, eu tenho uma vaga para você no departamento de pessoal, né? De um grande escritório, por exemplo. Então, você sabe que existe essa função, né? Todo mundo sabe o que é um departamento de pessoal. O departamento de pessoal é o departamento numa empresa que cuida de tudo relacionado ao funcionário. Tudo, que vai o quê? Vai contratar o cara, né? Vai fazer uma folha de pagamento, vai demitir o cara. Aí, de repente, eu falo assim, ó, mas eu preciso te contratar, tem uma vaga aqui. Aí você fala assim, cara, mas então, chegou a minha vez? Então quer dizer que o pobre tem vez? Ah, minha Maria, agora eu tô feliz demais. E, cara, o pobre tem vez, então eu vou pegar... Quanto é que você vai me pagar nessa função lá? Não, vou te pagar 3 mil reais pra você trabalhar para mim no departamento pessoal, aqui no meu escritório. Rapaz do céu, agora eu vou chorar de emoção. Cara, mas então tem vez, eu vou trabalhar com você... Aí o cara começa a chorar de verdade. Na verdade, não é nem de emoção, não. Sabe por quê? Porque o cara não sabe fazer o serviço. A oportunidade chegou pro tal do pobre que não tinha vez, mas as decisões que ele vinha tomando ao longo da vida dele, cara, na hora que veio a oportunidade, aí, meu amigo, o que aconteceu? O cara deixou passar, cara. Nossos avós tinham uma frase que falava assim, não, Antônio Torre tá aí, Antônio Torre, lembra dessa frase. Ele é o cara das antigas aqui, quando eu quero saber alguma coisa da sessão da tarde, eu falo com o Antônio Torre. Meu amigo, ele é o cara especialista. Né? É, rapaz. Cavalo arriado não passa 2 vezes. Nossos avós falavam assim, quer dizer o seguinte, uma oportunidade, às vezes não passa, muitas das vezes. O problema não é nem isso, não. Olha só, tem tanta coisa para falar para vocês que nosso prazo é curto. Mas vamos lá. Tudo bem, chegou a oportunidade para você e você não estava preparado para aquela oportunidade. E agora, hein, cara? Um salário de 3 mil. O Oliveira lá, né? Nossa, o seu Oliveira do RH me chamou para trabalhar com ele, mas eu não sei fazer nada, cara. Puxa, como é que eu deixei isso acontecer? Quanto tempo eu sou amigo do Oliveira, cara? Eu nunca pensei nisso. Né? Aí vem mais uma história, né, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Tá? Não é verdade aí, meu parceiro Dan, né? Então, sabe, isso é verdade. Teve um cara, essa história eu contei muitas vezes, eu vou contar 10 vezes aqui. Toda live, não, também é exagero, né? Pessoal, um camarada, ele trabalhava numa fazenda lá no estado do Pará, isso é um caso real, acontecido. E aí o camarada, ele tinha uma plantação de cana, tá? Ele tinha uma plantação de cana, certo? Rapaz, e ele tinha lá uns 20 funcionários que colhia cana, queimava as canas, quem já viu isso, e cortava lá, ceifava manualmente. E esse cara sempre falava, cara, um dia eu quero ter uma colheitadeira, né? Comprar uma colheitadeira e tal, entendeu? E aí então o cara fala assim, rapaz, mas será que um dia eu dou conta de comprar uma colheitadeira, né? Para poder melhorar a colheita das minhas canas? Ele sempre falava em voz alta para os funcionários escutarem. Um belo dia ele conseguiu comprar a famosa colheitadeira do cara. Aí ele chegou e reuniu todos os 20 funcionários dele e falou, pessoal, eu lamento, eu sinto muito, tá? Mas a partir de hoje eu vou ter que demitir todos vocês. O meu coração dói de ter que fazer isso, mas eu tive que me modernizar. É mesmo, rapaz. Vai ter que demitir a gente, vou ter que demitir vocês. Aí um cara meio suspeito lá no fundo levantou a mão e falou, ô, senhor, o senhor não pode me demitir. Mas eu tenho que te demitir, agora eu tenho uma colheitadeira, que eu não preciso mais do seu trabalho. Eu já falei, o senhor não pode me demitir. Mas eu não preciso mais do seu trabalho, como é... Por que você fala que eu não posso te demitir?
É porque enquanto o senhor estava falando que tinha vontade de comprar uma colheitadeira, eu saí aqui depois de colher cana, todo sujo, preto, entendeu? Né? Tal e em casa eu fui lá para o Senai, eu fui lá e fiz um curso de operador de colheitadeira. Eu sou o cara que vai operar a sua máquina. Você está entendendo o que eu estou falando, senhor? Ele não é possível que você não sabe operar, não. Entra lá na máquina, então liga para mim, ligou. Liga a parte de baixo para colher, não ligou. Liga o farol, ligou. Põe no injetor, ligou. Liga o ar-condicionado, ligou. Cara, você é o cara. Então você vai parar de ganhar R$ 400 por mês para colher cana para ganhar 3.500 para ser o cara que vai operar. Pessoal, agora quantas vezes, né, Rafael? A gente sempre falou sobre isso lá no nosso sistema. Eu tive a oportunidade de parar um pouquinho para me organizar. Aí eu fico com o clichê. Vamos voltar ao início? Pobre não tem vez, miséria, né? A miséria da desgrama, da coisa. Desculpa falar, não posso xingar em live, não estou xingando, vou falar miséria. Não tem. Cara, é a gente que está tomando as decisões. É nós que estamos fazendo as escolhas. Vamos repetir comigo aí, galera. Escolhas definem destinos. Então, em determinado momento, todo mundo tem uma chance, pessoal. Seja você criar a sua chance, seja criar a sua oportunidade. Então, a gente põe o quê? Como se fosse uma barreira para a gente. E não é. Eu dei um caminho aqui, dando um exemplo, de um escritório de departamento de pessoal, né? Um escritório muito bom, que trabalhar eu gosto demais. Um dia desse nós vamos fazer uma live. Eu quero falar um pouquinho sobre acerto trabalhista com vocês, né? Como é que o cara faz para calcular. Nós vamos dar alguns exemplos para vocês disso aí. Então, essa é a grande mensagem de hoje para vocês, tá bom? Nossa live não vai ficar tão longa, mas lembra bem, hoje foi um alerta pra gente, né, Rafael? Dá opinião depois aí, tá? Achei bacana a opinião, tá bom? Olha só, a Mariana entrou com a gente aí também, tá? Um abraço para todo mundo e um abraço para todo mundo que eu não falei o nome aí também. Eu tô com vocês aí no coração. A gente tem que trabalhar junto. Essas lives são para abrir a mente de vocês. Tira esses paradigmas. Você pode chegar aonde você determinar e tiver responsabilidade para chegar. Porque, na verdade, aí fala pobreza de espírito, né? Que a gente fala, tem essa frase também por aí que é pobreza de espírito. Cara, isso só está na sua cabeça. Você entendeu? Eu tenho um grande professor nosso, tá? Chamado Samael. Um dia vocês vão ler o livro dele aí. Mas ele fala, cara, às vezes quanto pior a situação, às vezes melhor. Ele vai te desafiar mais. Pessoal, tem processo que você vai montar, meu amigo, que não dá certo a primeira vez, não, meu amigo. Não é assim, não. Vou contar uma história para vocês que eu nem estou autorizado a contar. Vou contar a história da minha produção, de novo, porque hoje eu estou prestigiando a produção. Hoje eles montaram os equipamentos aqui, rapaz, eu estou todo chique, cheio de equipamento aqui, LED, não sei o quê, e tal, e chegaram, e foram lá, e buscaram um computador novo. Cara, eu tô cheio de emoção, tá de chorar. A emoção é muito grande. Rapaz, é muito bacana você ver um equipamento, mas foi uma vez. Hã? Pode mostrar? Ah, cara, eu vou mostrar para vocês então aqui, ó. Rapaz, olha o equipamento aqui, chique demais, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí. Tá, rapaz, olha aí, ó. Ali tá minha produção trabalhadora, coitado da minha produção, quase sofreu, mas tá, coitado. Você vai, um dia eu vou pagar aumentar o salário de você, pra ficar tranquilo, né? Cara, então, olha só, isso é equipamento de primeiro mundo. Não, vamos ver aqui, ó. Liga o frescurite aí, o negócio aí. Cadê? Liga o trem aí. Liga aí, produção. Cadê a produção, o controle aí? Cara, você vai. Não, vocês vão ver que você não tá entendendo o que eu tô falando aqui, né? Olha aí, rapaz. Ah, minha Maria. Olha aí. Olha aí, tá vendo aí? Viu aí? Conseguiu ver? Ah, minha Maria. E oi, Rafael. Cara, a produção é demais. Aí o que aconteceu? Eles foram lá, aí teve que buscar um teclado, teve que buscar, às vezes o cabo não deu certo, vai lá e troca, modifica. Pessoal, nada vai dar certo só da primeira vez, mas o importante é a gente começar, cara. Começa de algum lugar e procura conversar sempre com alguém que já começou a fazer alguma coisa. A pobreza, durante um tempo, pessoal, eu falo para vocês, a gente é difícil, tem vontade de comer. Antigamente você não, né, comia uma coisa, às vezes não pode, em determinado momento, mas tem um objetivo, tá bom? Tem um propósito aí que você vai ver que as coisas começam a chegar. Tá? Assim como tem aí o caso de algumas pessoas que eu cito, tá bom? Grandes milionários aí hoje, que são empresários, outros que são somente funcionários, mas estão bem. E a gente então fica por aí, ó, lembra bem, todo mundo que alguém falar para você agora assim, né? Olha só, pobre não tem vez, né, Rafael? Toda vez que eu falar, o que nós vamos responder para a pessoa? Falar, eu ainda estou no jogo, meu amigo. Só acaba quando acabar. Agora tem uma frase minha que eu gosto de falar para todo mundo. Bota para moer e deixa o pau quebrar, meu amigo. Para de se importar com picuinha, detalhe. Constrói, faz. Não deu, faz de um jeito, faz de outro. Tá? Então não dá para ser arrojado no início. Vocês acham que a minha produção estava desse jeito aqui desde o início? Rapaz, não faz assim não. Não é assim. Mas começa, tá bom? Você tem um apoio aí. Nós temos o nosso canal de comunicação também, né? Que vocês logo vão poder ter mais acesso. Tá bom? Ser profissional, você tem que chegar em algum ponto. Eu não estou falando, pessoal, só para animar vocês, não. A gente tem que chegar em algum ponto. Esse é um dos nossos temas de live, tá? Foi bom bater um papo com vocês. Eu queria agradecer a galera que entrou na live aí. Um abraço, pessoal do Facebook aí também. A gente está aqui, tá bom? Fazendo um trabalho bacana com vocês, muito legal, tá? E eu vou um dia entregar um segredo para vocês ainda, tá?
como você chegar a se tornar um dos melhores especialistas em uma área. Isso aí vai ficar mais para frente. Tá? Logo, logo vocês vão ter uns pedacinhos, né, chamas aí, porque eu sei como fazer o processo. E isso eu estou prometendo para você que está do outro lado aí. Tá? Eu posso falar que você pode focar em alguma coisa e você pode ter um resultado, ter os melhores salários, trabalhar nas melhores empresas. O que você acha disso, né? Se sentir bem, cara. Pessoal, nossa vida ela é curta, ela vai passar. Mas o tempo que você tem que falar, ama o que você faça. Se sinta bem com aquilo que você quer viver. Aí você começa a perceber que as outras coisas começam a fazer sentido. Assim como eu aprender a trabalhar com alguma coisa, tá bom? Hoje, até em questão de conteúdo de valor, até queria mostrar algumas coisas do departamento pessoal para vocês hoje, mas assim, era muito importante falar o que eu falei com vocês hoje. Né, Rafael? Cadê seu comentário aí, Bruniele? Tá? A Aline também está com a gente no nosso Instagram. Tá? Maria Lúcia está com a gente aí também. Antoine Torre, tá? Meu parceirão aí. A produção, um abraço aí para a produção. Semana que vem eu não vou falar da produção, viu, pessoal? Semana que vem, não, amanhã, aliás. Tem outra live amanhã, pessoal. Ah, rapaz, eu já vou te convidar aí agora. Tá? Amanhã vai ser uma live aqui, acho que se eu não me engano, às 16 horas, provavelmente por aí. 16h30. Nós vamos estar preparando outra livezinha aí. Amanhã é sexta-feira já, né? Amanhã é sexta-feira, produção. Amanhã é sexta-feira. Então a gente vai continuar, tá? Vamos bater um papo, vamos fidelizar isso aí, tá bom? Fica aí bacana, tá bom? Pra gente começar a trabalhar. E qualquer dia desse também eu vou fazer uma live lá para trazer meu cachorro de volta para vocês. Só uma curtinha aí para poder vocês lembrar dos velhos tempos aí, tá bom? Um abraço para vocês aí. Agora que é o tchan de desligar o negócio aqui, entendeu? Fazer o negócio aqui acontecer e terminar. Um abração para todos vocês aí, tá bom? Até a próxima aí, tá? E lembra, pobre tem vez, rapaz. Tira essa minhaca da urucubaca, rapaz. Vamos embora aí, tá? É isso aí.